vamos repercutir agora essa entrevista. Aliás, mais de 1.300 simultâneos. Pedir para o pessoal que está chegando deixar like, se inscrever no canal. Repercutir essa entrevista do Alexandre Matos, né? Que ele conseguiu, de novo, ele pediu calma, etc. Eu achei importante ele falar, por quê? A nossa crítica ano passado era muito por conta da comunicação da 777, do próprio Paulo Brax, que estava no ano passado. E esse ano já o Matos já falou 3 vezes aí, pelo menos, conversando com a torcida, e tá passando para a torcida o que está acontecendo, né? Diferente do que aconteceu anteriormente, que a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente ficava confuso aqui. O que está acontecendo? Os caras fugiram porque não tem ninguém aqui, ninguém responde, ninguém fala o que está acontecendo. Isso mudou, eu acho que já é um ponto positivo. O Matos é um cara que se comunica com a torcida e está um pouco mais engajado. Beleza, isso daí, uma coisa não tira a outra, né? Tem que vir contratações. E aí, eu quero falar sobre essa entrevista que eu achei muito importante. Eu assisti o que ele falou, uma boa parte da entrevista, ele fala sobre ter paciência, mas aí ele deixa claro algumas coisas importantes, Edmundo. Ele fala que ele deu, por exemplo, 2 nomes para a reposição das peças que saíram, que a palavra final não é dele, a caneta não está na mão dele, e ele critica, ele, de uma certa forma, falando que, a burocracia é grande, a gente entende que demora, que é uma empresa que não pode simplesmente ir lá e contratar sem responsabilidade, mas ao mesmo tempo ela tem que se adaptar ao modus operandi do Brasil, porque aqui no Brasil vai perder competitividade. Ele fala isso, se não tiver uma velocidade. Então eu acho que o Matos, apesar de, também concordo com você, Edmundo, ele veio mais para, tá aí o dirigente, o melhor do Brasil para vocês, né? O executivo de futebol, eu acho que até pensou nisso. Mas é um cara que pode ser, na minha opinião, ajude nesse negócio de burocracia, por conta do nome dele. E ele saiu até no Twitter, tudo, ele falou com o Eric Johnson também. Ele recebeu uma proposta do Corinthians para ganhar mais e também o convite da CBF. E negou porque ele quer fazer história no Vasco da Gama e acredita nesse projeto médio e longo prazo. O que você acha, Edmundo? Você acha que. Eu acho muito importante essa comunicação dele até agora e achei que ele foi bem e não aliviar, pelo menos, para 777, né? Eu não assisti a entrevista na íntegra, vi alguns pontos e acho que ele está coberto de razão. O que me espanta é que foi muito rápido, né? Ele está há menos de 30 dias trabalhando no Vasco e já percebeu que a burocracia é gigante. Mas nós estamos aqui fazendo canal só de Vasco pelo menos há uns 2 anos. Desde quando foi anunciada, o Vasco ainda estava na Série B, a 777, que essa burocracia existe. O Jorginho, técnico do Vasco na Série B, já dizia: o scout mora na Alemanha, o chefe mora nos Estados Unidos. Então, demora muito para que as contratações se concretizem. E o pior é o perfil do atleta que a 777 busca. Jogadores jovens para virem para a vitrine do futebol brasileiro e serem vendidos a peso de ouro. E ainda você consegue vender os seus principais ativos. O Peck e o Marlon Gomes eram criticados, mas sem eles está ainda pior. Isso fez com que a 777 arrecadasse, se eu não me engano, aí cerca de 24 milhões de euros. Né? Isso aí dá mais de 100 milhões de reais. Então, assim, você não tem projeto esportivo, você tem apenas projeto financeiro. Então, isso, para quem entende de futebol, fica muito nítido. Mas precisou o Matos chegar para que as pessoas acreditassem, né? Porque a gente está falando isso aqui já há cerca de 2 anos. Exatamente. E, inclusive, a gente, às vezes batem na gente aí também, né? Falando principalmente de acordo com o que está acontecendo, né? Porque aqui a gente não alivia e nem passa pano. Pra gente é Vasco, é Vasco. Ninguém aqui tem rabo preso com ninguém. E o que você achou, Renan, sobre essa entrevista? Eu achei legal, eu gostei, achei vi um lado muito positivo do Matos conseguir essa comunicação e falar o que deve ser falado. Inclusive, ele comentou na foto do Fábio Azevedo, que o Fábio postou falando sobre isso, sobre a entrevista dele, falando que, inclusive, o Azevedo fala que não acha que isso foi ele tá querendo jogar
ele tá querendo sair, e o Matos fala sobre isso. Ele fala: não, se eu quisesse jogar a toalha, já tinha jogado faz muito tempo. Eu achei muito interessante o que ele falou e me dá um alívio, certo alívio. Ano passado teve um momento que, não sei vocês, né, mas que eu fiquei, puta, cara, os caras vão fugir sei lá, os caras não vão falar nada, Não dane-se, vão fala deixar o nada. Vasco cair. Eu achei positivo nesse sentido. O que você achou, Renan, da entrevista? Eu também acho. Não chegou a ser um pedido de socorro dele, né? Mas ele deixou para a torcida ali, tipo, pô, eu tô tentando, me ajudem aqui, não cobrem, né? Que eu tô tentando aqui, eu tô levando, eu tô fazendo a minha parte, eu tô tentando falar com os caras, eu tô botando soluções na mesa e tá faltando deles. A minha parte eu tô fazendo, porque ele chegou com uma expectativa muito forte e ele sabe também que se a torcida se voltar contra ele, aí vai ser um Deus nos acuda, né? Então, eu acho que ele meio que falou quis explicar para o pessoal. E como você estava dizendo, ano passado teve uma hora que foi desesperador, assim, que ninguém falava nada. E, porra, o sentimento era, o Vasco virou uma empresa mesmo, que o dono faz o que quer e não dá satisfação a ninguém. Ele vende a hora que quer, faz o que quer e não dá satisfação a ninguém. A gente ficava naquela aflição. E por mais que o clube tenha se tornado, em parte, SAF, o Vasco nunca vai ser uma empresa, por causa que é um clube que tem uma torcida gigante, vai existir cobrança, vai existir. Pô, a gente paga ingresso, eu sou sócio torcedor há 6 anos do Vasco, pago todo mês, mesmo sem assim, ter tantos benefícios de não morar no Rio, de ir no estádio, tudo, mas eu pago lá mensal, sou sócio torcedor, então isso nos deixa frustrado, entendeu? A gente fica preocupado, fica triste, de certa forma, né? Porque não vê solução. A gente achou que o Matos ia chegar com um pacote de reforço aí, tamanho do mundo, e não é o que está acontecendo. E eu acho que ele foi meio que dizer isso, que está tentando, que está. Ó, gente, eu estou mostrando o caminho aqui, mas não está rolando. Então, ainda não foi um pedido de socorro dele para a torcida, mas foi meio que um alerta para todo mundo ver que está enganchado lá na 777. Que não tá, que os caras não estão dando atenção que o Vasco precisa e merece, né? E ele deixa claro que está falando com eles e cobrando firmemente para a burocracia tem que existir. Eu até acho que tem que ter essa. Seguinte, esses nomes estão aqui. Eu até acho que tem que ter uma flexibilidade no sentido de jogadores mais experientes, porque ano passado foi no desespero que trouxeram o Payet, Verratti, etc., o Maicon, né? Acho que tem que ter um pouco mais de flexibilidade, mas acho que é importante passar por esse crivo. Agora, você tem que esperar 14 dias. 2 semanas, você perde a negociação. É isso que ele Futebol deixa não bem pode claro. procrastinar, né? Não pode deixar para depois no futebol, Não. porque se perder o time já era, entendeu? Então a pré-temporada é meio que a pré-temporada do Vasco foi perdida, né? Porque não aconteceu nada, né? Não aconteceu Não, nada, não saíram mudou do nada, pelo Brasil, contrário, a gente vamos só falar. perdeu. Exatamente, nem precisava fazer isso, né? Mas eu acho que é isso, acho que ele deixa claro isso, que ele está cobrando eles nesse sentido, porque perde competitividade. Inclusive, eu tenho uma informação que o Vasco queria contratar, por exemplo, o Ranieri, que acabou indo para o Corinthians, mas quando foi o nome, até ser aprovado, o Corinthians foi lá, passou na frente, contratou e acabou, entendeu? Nem entrou na disputa por causa disso. Então é importante você ter essa burocracia, eu acho que é importante para não ter irresponsabilidade na hora de contratar, mas ao mesmo tempo tem que ser um pouco mais rápido. Deixa eu colocar a galera aqui para participar com a gente. O Elisvan mandando superchat. Até agora, a 171 só pagou 31%. Não seria viável desfazer o que se contrata, todo mundo fala isso. Acho que o Pedrinho está muito quieto. A 171 não tem projeto esportivo para o Vasco. Está aprovado que as vendas são maiores do que os investimentos. Absurdo. Principalmente por conta daquela matéria do GE, né? Que prova em dados que o mais arrecadou do que comprou jogadores da 777. Não tem problema, né? Você querer lucrar. É normal de uma empresa. Agora, tem que ter um time competitivo. Tio Zezé, obrigado pelo superchat. Boa noite, Ed, Gui, Renan. Já deixei meu like. Saudações vascaínas, estamos juntos. Beijo, Zezé. Você é demais, você é sensacional. Eu quero colocar uma mensagem aqui do Solon, porque eu vi muitas parecidas aqui. Eu não vou colocar de todo mundo, que não tem como. Obrigado pela grande audiência, quase 2.000 simultâneos. Deixa like, se inscreve. Muita gente falando isso aqui, ó. Também pensando do outro lado, né? Sou vascaíno e antes da 777 o Vasco estava mal financeiramente, salários atrasados, não tinha dinheiro para comprar, quem tinha. Hoje os salários estão em dia, a 777 investiu 125 milhões. Tem muitas pessoas que falam sobre isso, né? Eu até vi o Pedrosa falar. Eu acho justo falar sobre, mas ao mesmo tempo eu acho que não é isso que tem que inibir a gente de cobrar as outras coisas, porque o Vasco foi vendido, 70% do Vasco,
E eu acho que assim, você conhecendo a história do Vasco da Gama e vendo, por exemplo, a situação hoje do Fluminense, que é campeão da Libertadores e também tem dívida gigantesca, eu acho que não tem problema nenhum a gente cobrar, gente. Ninguém tá falando que, tá atrasado o salário. Só que, por exemplo, tem o time da 777, agora eu não vou lembrar qual que é o país, mas é um país, acho que é o europeu, que tomou o transfer ban. Então, acho que é importante a gente continuar essa cobrança para não acontecer com o Vasco da Gama, coisa parecida, né, Ed? Não é que a gente está falando que eles estão devendo, etc. Não, mas, cara, eu acho que tem que continuar cobrando. Eu acho que dá para resolver essa parte financeira enquanto monta um grande time. Eu acho que, por exemplo, eu tenho um grande amigo paraibano que é jogador, que é o Hulk, lá do Atlético Mineiro. E todo mundo sabe que o Atlético Mineiro é um clube que tem uma dívida gigante. E eles todo ano estão ali brigando na parte de cima da tabela, estão tentando alguma coisa, estão. Né? Porque o Vasco não pode montar um time competitivo também, e mesmo enquanto paga. Compra jogadores, monta uma equipe enquanto vai pagando essas dívidas. Acho que falta um planejamento, talvez, né? Ed, mas sobre essa parte, Ed, o que você acha? Gui, Mas é o que a gente está falando, não é, cara? não, deixa eu falar o que eu acho. Fala aí. Eu não sei de quem é a frase, mas o futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes. Eu ouvi isso aí ao longo da minha vida. As televisões, eu trabalhei 13 anos na televisão. As televisões não estão em crise, porque os anunciantes saíram, foram para a internet, né, para o YouTube, Instagram, e por isso a gente viu todas as emissoras, sem exceção, começarem a demitir. E mesmo assim, eu nunca recebi um salário, nem com um dia de atraso. Pagar em dia é obrigação, não é uma coisa. Aí a gente não, porque eu fui atleta, as pessoas comuns, né? Não estou diminuindo nada nem ninguém, estou falando, separando só jogador do torcedor. O torcedor acha que é dono do atleta, acha que ele tem que jogar só por amor, que ele não pode ter vida social, enfim. Há uma confusão de valores, não, é uma distorção de valores. O atleta profissional, a palavra já diz, é um profissional como outro qualquer. Por que no futebol pode atrasar o salário e em outras profissões não pode? Isso é um absurdo. Hoje, pelo menos, o Vasco faz o mínimo, que é pagar rigorosamente em dia os seus salários. Que é a lei, né? Por lei. Aí é graças ao patrocínio, que aumentou muito. Eu sou amigo de um cara chamado Bruno, que o pai dele patrocinou o Vasco na década de 80. Chamava 3B Rio. Vocês não sabem nem o que é isso, porque vocês são jovens. Era tapete de carro. Os carros, antigamente, antes dessa invasão de carros importados no Brasil, os carros não vinham com tapete. E o pai dele fabricava os tapetes de borracha. E ele estampava, pode pôr aí, as camisas do Vasco lá de 82, 83, 84. Era da Adidas, com patrocínio 3B Rio, em vermelho. Ele pagava R$5.000 ao ano ao Vasco. No domingo, o Vasco jogou com 2 patrocinadores. Quanto que foi, Gui, que você me disse? Não, foi o outro Gui Maia. Sabe quanto que o Vasco recebeu? R$800.000 por um patrocínio apenas. Por um, pontual, de um jogo só. O que eu quero dizer com isso? Aí a prova aí. Ó. O que eu quero dizer com isso, Gui? O dinheiro é outro. O Vasco arrecada milhões. A televisão pagava cerca de 100 milhões para os 20 times da Série A. Hoje paga cerca de 2 bilhões. Então, o dinheiro é outro. Por isso, as dívidas são outras. O Vasco foi muito mal administrado nos últimos 20 anos. Eu nunca vou esquecer as pessoas que administraram mal o Vasco.
Mas só porque paga o salário em dia, esses caras administram bem, para mim, continuam administrando mal, porque pagar salário em dia é uma obrigação. Mas cadê o projeto esportivo? Pega aí o Lúcio Barbosa, o Josh, o André, quem quer que seja. O Alexandre Matos não, porque eu acho que ele está mais do nosso lado do que do lado da 777, embora seja funcionário da 777. Ele quer ganhar títulos, porque ganhando títulos o nome dele permanece em alta. Pergunta para eles quando o Vasco será novamente campeão brasileiro. Porque com essa prática de trazer jovens valores e vender assim que eles têm destaque, o Vasco não vai construir um time vencedor nunca. Ó, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo foram os favoritos pelos títulos na temporada do ano passado. O Fluminense tem uma outra visão, né? Traz jogadores mais velhos, que aí você não precisa comprar o passe, você paga apenas os salários, e aí você corre muito risco, né, de ter jogador machucado em jogos importantes, mas deu muito certo, tanto que o Fluminense foi campeão da Libertadores. O Fluminense é um ótimo exemplo. Torcida menor, orçamento menor, visibilidade menor, dinheiro menor da televisão e ganha títulos, porque o Mário Bittencourt é um torcedor fanático pelo clube, foi advogado, torcedor, advogado e agora presidente. Ele tem projeto esportivo, ele quer o Fluminense campeão. É só isso que eu quero deixar muito claro. E respeito a opinião de cada um. Eu tenho certeza que cada um que entra aqui e dá a sua opinião tem um amor tão grande quanto eu tenho pelo Vasco. Tudo que eu falo aqui não é contra o Vasco. Muito pelo contrário, é a favor do Vasco. Eu quero que o Vasco seja campeão brasileiro o quanto antes. E se não der para ser campeão brasileiro, que comece ganhando o Campeonato Carioca. E o Vasco não teve nem esse cuidado. Levou o time para o Uruguai, não sei se recebeu por isso ou se atendeu a caprichos. Não serviu de nada aquilo. Então, não serviu para nada, mostrou que foi completamente errada essa decisão. Mas está tudo certo, gente. No outro dia, um cara entrou no meu Instagram aqui, até bloqueei, dizendo que eu torço contra o Vasco. Eu não torço, é muito pelo contrário. A gente tem feito reuniões de gestão, né, da Sempre Vasco, junto com o nosso presidente, o Pedrinho, e a gente está proibido de separar Vasco de 777. É tudo Vasco, tá? É tudo Vasco. É um Vasco só. Dos 100% do Vasco, uma empresa tem 70%, outra empresa tem 30%. Mas a gente está falando da mesma empresa, que se chama Clube de Regatas Vasco da Gama, e é por ela que eu vou continuar lutando.